Olá, gente. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está hoje nesse encontro cultural. Esse evento foi uma ideia da nossa IBDermana Alexandra Nogueira. Com muito carinho, com muito amor, nós já tivemos a oportunidade de fazer um encontro no cinema e dessa vez é um encontro sobre a leitura do livro Manifesto Antimaternalista de Vera Iaconelli. E nós convidamos a nossa equipe multidisciplinar, a nossa grande Cláudia Petri, para ela poder falar um pouquinho, para ela abrir com o nosso evento. E a ideia é o quê? A ideia é fazer um grande bate-papo familiar. Nós temos aqui hoje pessoas online de todo o estado de Mato Grosso, Sinop, Cáceres, Rondonópolis, Barra do Garças, e também estamos gravando para poder fazer a transmissão pelo YouTube do IBDFAN Mato Grosso. Claudinha, eu agradeço muito a sua presença. Eu sei que é uma disposição na sexta-feira, né, desse horário, e o carinho que você tem com o IBDFAN Mato Grosso é enorme. Eu passo a palavra para você e vamos abrir isso daí. Vamos abrir o nosso evento. Isso, Vamos sim. Pontes e Lacerda e Várzea Grande, desculpa. Pessoal de Pontes e Lacerda e Várzea Grande. Vai lá, Claudinha, obrigado. Boa noite para todo mundo que está aqui. Olha, vocês conseguiram reunir muita gente numa sexta-feira à noite, hein? Muito bem, parabéns. E é muito verdade que eu tenho um carinho muito grande por vocês aí do Mato Grosso. Estou devendo e planejando uma ida pessoal aí. Pode deixar que eu vou fazer isso em algum momento. Gente, olha só, o Fabiano. Primeiro lugar, Fabiano, agradecer o convite, né? Você tem movimentado aí e você me pegou na veia, assim, porque eu adoro, quem me acompanha sabe o tanto que eu gosto de discutir essa articulação com o cinema, com a literatura, com a psicanálise, né? Esses diálogos, para mim, são muito preciosos. Eu acho que eles trazem. O Lacan tem uma frase sobre o cinema que ele diz que o cinema lança luzes sobre os nossos sentimentos mais profundos e coisas que a gente não conseguiria colocar em palavras, né? E eu acho que isso serve para a arte de um modo geral. Hoje a gente está em torno de um livro, não é literatura, mas é literatura também, porque tem um quê tem uma pesquisa muito interessante e aborda um ponto muito interessante, o trabalho da Vera. Para quem não me conhece, eu sou psicanalista, né, de formação. Na verdade, eu sou formada em psicologia, mas o meu referencial teórico de trabalho e de pesquisa e de estudo sempre foi a psicanálise. E assim, tanto na clínica, né, que eu atuo como psicanalista, mas também nessa interlocução com o direito, e mais especificamente com o direito das famílias, eu acho que a psicanálise, ela traz elementos que dão muito suporte e muito embasamento, vamos dizer assim, para todos esses avanços e tudo isso que a gente tem tentado, né? Porque a gente sabe que a vida é muito mais rápida do que qualquer lei, do que qualquer código, por mais que ele seja novo, reformado, a vida anda sempre muito mais rápido. E eu acho que a psicanálise, ela não explica tudo, não é uma panaceia, mas ela traz elementos que embasam de uma forma muito interessante essas mudanças culturais, que são aquelas atrás das quais, digamos assim, o direito corre atrás, né? Assim, o que que vai acontecendo na vida e que o direito vai correndo atrás para tentar
dar conta dessas modificações que acontecem, no caso específico do direito das famílias, dentro das famílias, né? E aí, nós hoje estamos aqui, todo mundo aqui, tem alguém que leu o livro todo? Como é que vocês estão com relação a isso? Vocês leram tudo? É um livro muito interessante, né? A Vera e a Cornélia, eu não sei se vocês já tinham proximidade com o trabalho dela. Ela é uma psicanalista que faz um trabalho de pesquisa muito interessante em torno da questão da parentalidade, né, e da constituição psíquica dos bebês e das crianças. Então, ela é diretora de um instituto muito bacana que trabalha isso muito bem. E como eu também sempre trabalhei muito com crianças, e eu sempre tive muita afinidade com o trabalho dela, né? E a gente, por coincidência, tem também o mesmo referencial teórico, que é a psicanálise. Não só a psicanálise, como o Freud traz, né? No final lá do século. Ai, meu Deus. Vocês estão ouvindo meu WhatsApp que não para, gente? Não, tá tudo bem. Não, Tudo bem. não, porque está um pom-pom-pom aqui que eu achei que estava Nossa. incomodando. Desculpa. Claudinha, nós estamos em família aqui, tá? Se quiser desligar, colocar. Hoje a sexta-feira é de descontração. É essa que é a É, nossa, tá? Fica à vontade. Estamos em paz, mas não estamos enfim, morrendo, não. é. Então, esse trabalho da Vera, ele é muito interessante e tem muito a ver comigo, né? Eu estava falando que a gente tem, inclusive, essa conexão com a referência da psicanálise pela via do trabalho do Lacan, né? Que acho que vocês conhecem, que é um psicanalista francês que veio, num tempo posterior ao do Freud, trazer avanços muito importantes para a psicanálise, né? E o Lacan, ele tinha uma fala, ele era um cara polêmico, e ele estava ali, ele dizia, inclusive, as pessoas falavam da teoria dele, do que ele ia trabalhando, e ele falava assim, olha, se vocês quiserem ser lacanianos, vocês sejam, eu sou freudiano, né? E ele fala a respeito do trabalho dele como sendo uma leitura do Freud, mas sustentando todo o aparato conceitual do Freud, avançando em alguns pontos, justamente porque ele estava num momento, num tempo que já tinha tido alguns avanços, né? Avanços, inclusive, na medicina, que é de onde o Freud parte, da neurologia, muitos estudos da linguística, sobre os quais o Lacan avançou muito e se apoiou muito para falar da psicanálise. E a Vera também traz um pouco, não, traz muito essa referência do Lacan, né? Que, na verdade, é aquilo que, na psicanálise, o que eu acho muito bonito no trabalho dela é que ela não fica rebatendo as críticas à psicanálise como se elas não tivessem razão de ser, né? Muitas críticas, e ela responde às críticas com a própria psicanálise, né? E eu vou insistir nesse ponto, porque isso é muito interessante, porque tem a ver com o que ela está trazendo no livro que a gente está discutindo aqui hoje, né? Muitas vezes a gente, para discutir uma questão, ou às vezes defender a própria questão das mulheres e dos direitos das mulheres, enfim, a gente cai numa posição de uma oposição, de uma posição oposta que no final sustenta
aquela mesma questão que a gente está querendo combater. E o que ela faz com relação a essas críticas que são dirigidas à psicanálise é mostrar ali onde os avanços da psicanálise permitem responder a isso de forma a sustentar a proposta da psicanálise, né? Porque é evidente que a gente tem que levar em conta que o Freud, ele surge, não, parece até que ele surgiu, assim, né? Mas o Freud apresenta a psicanálise ao mundo num momento histórico X, né? Aonde, culturalmente, a questão do patriarcado vem quase que junto, assim, né? Estava muito reforçado. Então, era inevitável que muitas das questões que ele traz repousasse naquilo cultural no qual a sociedade daquele tempo estava organizado, na forma como a qual a sociedade daquele tempo estava organizada. Quando vem o Lacan, que já está num outro momento, ele desloca muito dessas fixações que alguns trabalhos do Freud tinham nesse modelo muito patriarcal. Então, ele sai daquela coisa triangular, pai, mãe, filho e família constituída dessa forma, para trabalhar com um termo, vou falar, um significante, que é o que ele faz, da psicanálise, que é a questão das funções, que é um conceito que ele traz da matemática, inclusive, né? A função na matemática, ela traz na sua definição essa relação de um elemento com o outro, e que, a partir dessa relação, um elemento modifica o outro. Então, para falar da constituição psíquica, das subjetividades, de como que se fabrica uma criança, porque uma criança não nasce humana, né? Ela precisa ser constituída como humana pós o nascimento, é preciso que algumas estruturas e algumas funções estejam ali. E que não necessariamente, isso já está mais do que provado, precisa que seja a estrutura patriarcal, heteronormativa, nesse modelo que a gente ainda encontra numa boa parte das nossas, do nosso entorno, né, da sociedade. Enfim, e aí, ai que susto. E aí, o que o Lacan traz é algo que permite, então, a gente fugir dessa picuinha. Ai, é patriarcal, não é patriarcal, a psicanálise sustenta isso, não sustenta aquilo. Não, o Lacan traz avanços que nos permitem ler esse manifesto antimaternalista que ela está trazendo, né, que questiona essa proposta maternalista e seus efeitos, não somente sobre as mulheres, mas sobre todas as pessoas que estão envolvidas nesse momento cultural. E ela faz aquilo que o Lacan pedia aos psicanalistas que estavam em torno dele, né? Assim, num determinado momento que ele briga lá numa uma determinada instituição na França, e ele sai e vai montar uma outra instituição, ele fala que ele não precisa de grandes multidões em torno dele, que o que ele precisa são de trabalhadores decididos. E, sobretudo, o que ele precisa para fazer a psicanálise avançar é de bons rivais, né? O que que significa ser um bom rival? O bom rival é aquele que questiona o que você está falando
na tentativa de fazer avançar essa teorização e não de acabar com essa teorização, né? E eu acho que a Vera Iaconelli, ela consegue, com esse trabalho dela, fazer essa função, né, de fazer avançar, de bom rival, de trazer elementos para a gente poder pensar o que está se passando no nosso momento cultural, né, para que a gente consiga intervir, cada um a partir do seu lugar profissional, mas que a gente possa intervir de forma a respeitar aqueles sujeitos que estão ali à nossa frente, né? E que dependem da nossa intervenção profissional. Então, partindo disso, assim, eu acho que tem duas questões, dois recortes que eu acho que é importante a gente pensar. Primeiro que, para além da reprodução de corpos, vocês que leram o livro, vocês veem que ela fala muito disso. Para além da reprodução de corpos, a gente precisa pensar na reprodução de sujeitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós humanos, para nos tornarmos humanos, a gente precisa de ser cuidado pelo outro pela via do afeto. Não existe possibilidade da gente se humanizar que não seja sendo recebido no mundo por essa geração anterior, que vai cuidar e que vai possibilitar que a gente faça o caminho estrutural necessário para nos constituirmos e para constituir uma subjetividade. Então, esse é um ponto. Então, a reprodução de corpos, ela é apenas um passo, né? Um passo que é muito mais simples do que a reprodução de sujeitos. E, nesse sentido, a cópula e o nascimento não determinam nem filiação, né? Quer dizer, determinam parentesco sanguíneo, mas não determinam o laço afetivo ou parental, porque não é isso que vai ser o que vai ligar uma criança a esse adulto que a recebe no mundo, né? Lógico que a Vera vai, né, ela faz uma pesquisa muito extensa e é muito interessante, ela vai, inclusive, colocando pega até as questões genéticas, anatômicas mesmo, né? Assim, existem diferenças, existem pessoas que nascem com útero e pessoas que nascem sem útero. Isso já marca uma diferença. Também a gente não vai fazer de conta que isso não existe. Mas não tem nada, do ponto de vista subjetivo, que impeça que alguém com útero ou sem útero ocupe a função que hoje, culturalmente e com as coisas que a gente, os conceitos que a gente tem, a gente chama de função materna, né? Que é essa transmissão de alguns elementos necessários para a criança, e nem que uma pessoa que nasceu com útero ocupe a função paterna, né? Com relação a esses nomes, é muito interessante porque são os nomes que a gente tem, né? O nosso aparato linguístico é esse, então a gente acaba usando. Por isso que isso abre espaço para tantos mal-entendidos, né? E eu estou rodando aqui, insistindo nisso, porque eu acho que isso, para o campo do direito das famílias, é um dado muito importante, porque muitas vezes isso é com de reproduzir modelos pré-existentes ou modelos ideologicamente existentes naquele operador que está lidando com aquele caso, seja um juiz, seja um advogado. Então, eu gosto sempre de lembrar de uma fala do Lacan, que era o psicanalista, ele dirige a cura, ele não dirige a vida do sujeito, né?
assim como, embora a lei ela tenha a sua função de organização do tecido social, né, entre outras, não se pode pensar que a gente pode dirigir a vida das pessoas como se a gente tivesse um saber absoluto, que pudesse dizer o que que é melhor para o outro, né? O que que é melhor? Ah, Fabiano e Michele, olha, eu acho que o modelo de vocês não está legal. Acho que vocês deviam mudar. Quem sou eu para supor que eu tenha algum entendimento para que a forma como vocês se enlaçaram esteja certo ou errado, desde que não exista na relação de vocês nada que seja da ordem de uma grande violência, né? De alguma coisa que esteja completamente fora. Agora, como vocês se enlaçam amorosamente, e qual é o pacto que vocês fazem do ponto de vista da conjugalidade de vocês, é algo que, embora o direito tenha essa seja esse conjunto de normas, a gente tem que ter muito cuidado para não interferir ali onde nem é necessário interferir, porque não é disso que se trata na maioria das demandas, né? Bom, um outro ponto, antes da gente entrar em alguns elementos do livro, é que isso que acontece do ponto de vista do nosso momento cultural, na nossa contemporaneidade, isso afeta as subjetividades, né? Isso era uma recomendação do Freud que ele não se cansava de fazer. Para ser digno do seu ofício, o psicanalista tem que poder ler o que se passa na cultura, o que está se passando ali naquele momento, porque é isso que vai, porque isso vai ter efeitos e vai produzir não somente sintomas, mas vai produzir sofrimento. É isso que o que todo psicanalista vai receber no seu consultório. E é isso que o campo do direito das famílias também recebe. Aquilo que está se passando ali, que promove sofrimento psíquico, é o que vai chegar como demanda para todos que trabalham com as famílias, para todos que trabalham com as pessoas, né? Então, tudo que está trabalhado nesse livro traz ganchos, traz possibilidades de paralelos muito interessantes com a atuação de vocês, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão. Ela chega até a fazer algumas citações, assim, a falar. Eu depois separei aqui, se der tempo, a gente pega, assim, quando tem uma disputa de guarda, o que está em jogo. Ela cita alguns conflitos que são tratados no campo do direito das famílias para exemplificar isso que ela está trazendo aqui com essa questão do livro dela. E qual é a questão, assim, o que que é que ela traz como ponto central? Ela vai falar da questão da parentalidade, né? Como que isso se dá, o que é isso. Dentro da parentalidade, ela vai fazer um trabalho muito profundo do que é a maternidade, né? E, sobretudo, sobre esse viés dessa ideologia maternalista, que é o quê? Um modo de estrutura social e familiar que coloca as mulheres num determinado lugar, aparentemente dando-lhes uma função, mas que, quando se lê, quando se aprofunda a análise disso, vê-se que tem ali uma tentativa de controle dos corpos, da posição na sociedade, na posição dentro da família, no mercado de trabalho, enfim.
e não é à toa, tem dois conceitos que eu venho trabalhando muito, que eu acho que são conceitos preciosos. As interseccionalidades, né? E a deocolonização. Eu sempre erro na hora de falar. Essas encontram na sociedade para serem aceitas, né? Então, mais do que pensar em igualdade de direitos, eu tenho falado e insistido muito nisso, é muito mais importante a gente falar no direito à diferença, no respeito às diferenças, porque isso sim que vai garantir não a igualdade, mas a equidade de direitos, né? Então, eu acho que esse livro ele traz isso com esse foco, né? Embora ela aborde em alguns capítulos a questão das interseccionalidades pela viés da raça e de outras questões, mas ela vai privilegiar a questão de gênero e vai trabalhar isso de uma forma muito profunda. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Vão me interrompendo, podem me interromper, tá? Claudinha, tá uma delícia ouvir você. Eu acho que a gente Uhum, está pensando, está processando. Vamos embora, tá? Tá uma delícia. Pode indo. E claro, se uhum. alguém quer falar alguma coisa, o microfone está à disposição e a gente abre o canal, tá? Vamos embora. Quem quiser falar, eu vou tentar não ficar tagarelando demais, para ver se a gente consegue justamente privilegiar o debate, que eu acho que é um ponto bacana nesse tipo de evento, né? Bom, esse então discurso maternalista, ele é contemporâneo, isso é um dado super importante, e está bem claro na pesquisa dela, ele é contemporâneo da criação da psicanálise, né? Os dois nascem num tempo muito semelhante. E aí é inevitável que a psicanálise sofra os efeitos justamente disso que estava se passando, que era como é o nome dela? Do mito materno, gente, me fugiu o nome dela aqui. Me ajudem, Badinter. Ela é do que fala do mito do amor materno. Ela fala que essa história do instinto materno e do maternalismo ele é uma teoria pseudocientífica que foi criada para controlar as mulheres, né? Paralelo a isso, eu lembrei agora, falando com vocês aqui, que o Freud ele tinha uma coisa de dizer que as mulheres, que o desejo das mulheres e o gozo das mulheres, o gozo não enquanto gozo sexual, né, mas o gozo enquanto posicionamento, como ele trata na psicanálise, assusta, né, e causa horror. E que, então, que essa tentativa de controle tem muito a ver, essa tentativa de segurar as mulheres, tem muito a ver com isso que, nas mulheres, no posicionamento feminino, não é tão delimitado quanto no posicionamento dos homens e que causa medo, causa horror, causa estranhamento, né? Outro dia eu fui falar num evento da BMCJ sobre feminicídio e o título era Os Órfãos do Feminicídio, né? Para falar sobre os efeitos da questão do feminicídio nas crianças, nos filhos, de um modo geral. E eu coloquei como subtítulo da minha fala isso, o horror ao feminino, né? Precisa aniquilar por não suportar isso que a questão do feminino representa. Mas aí, voltando para o livro,
Aonde é que chega o cúmulo do que ela está trazendo aqui? Na redução, vamos chamar assim, da função das mulheres para a maternidade e os trabalhos domésticos, né? Isso, durante muito tempo, era o que estava destinado às mulheres. E sempre que eu falo disso, eu lembro de uma pessoa que está no meu consultório há muitos anos, e ela, uma vez falando do marido e reclamando lá do marido dela, e ela fala assim: problema de homem é que homem ajuda, né? Porque quando você ajuda é porque você não se responsabiliza pelas coisas. Então eu estou fazendo, a função é sua, eu estou só te ajudando, né? E nisso o problema é que ajuda é porque de fato isso está absolutamente impregnado na nossa sociedade. E, gente, vamos falar a verdade, ainda está, né? A gente fala disso, tem se discutido muito. Esse livro está maravilhoso, mas a verdade é que, inclusive, dentro do judiciário, não é isso que a gente vê. A gente ainda vê uma tentativa, uma tendência de julgamento sob a perspectiva de gênero no sentido oposto, né? Assim, na questão de as vozes da minha cabeça, eu, senhor juiz, considero que é isso aqui, e pronto, né? Assim, então ainda temos isso, ainda temos advogados que conduzem os casos muito nessa perspectiva maternalista, né? Eu acho que o protocolo vem e é muito bem-vindo, mas ainda está com pouco uso, né? Pouco uso efetivo, assim, sendo pouco levado em conta. Por quê? E isso não é culpa do judiciário, isso não é culpa dos juízes, dos advogados, nem de ninguém. É porque nós estamos passando por um momento de rompimento de paradigmas muito incrustados. Então, não é porque não está fazendo que era muito fácil fazer. Não é fácil mesmo. E a gente, muitas vezes, que está aqui falando, que está se debruçando sobre essas questões, que está estudando sobre essas questões, muitas vezes a gente se dá conta que a gente escorrega e cai no estereótipo, né? Quem de nós vai dizer que nunca fez isso, né? Quem de nós nunca se viu se posicionando de uma forma que a gente está aí dizendo o tempo todo que não concorda, que não é isso, mas quando você vê, você já foi engolido ali por aquilo que está tão introjetado na vida da gente, né? Então, o que que ela traz de temas muito importantes nesse livro? Ela vai colocar, ela vai ler a parentalidade permeada não somente pela sua relação com a conjugalidade, que é uma coisa que na psicanálise, num primeiro momento, é muito lido só na sua relação com a psicanálise, mas ela vai ler a questão da parentalidade com fatores de classe, de gênero, de faixa etária, né? Então, ela amplia e óbvio, aqui ela está fazendo uma pesquisa sobre isso, né? E são várias formas de se abordar esse tema. Mas é importante a gente reconhecer isso, porque, nesse sentido, muitas vezes, se a gente tem uma leitura mais ampliada, a gente fica com muito mais chance de também ampliar nossas possibilidades de intervenção e de posicionamento, né? Ela vai mostrar de forma muito clara como que essa redução das mulheres à função de mães e trabalhadoras domésticas não remuneradas tem impactos sobre todo o tecido social, mas sobre as subjetividades também,
né? Ela coloca faz essa separação do gestar, do parir, do assumir um parentesco, do cuidar de uma vida, que são posições e funções diferentes e que não necessariamente coincidem com, né, a mãe não necessariamente é aquela que gestou e pariu, ou que gestar e parir não garante uma posição materna, né? E ela vai destrinchando isso de uma forma muito bem fundamentada, que eu acho que não só ela mostra, né? Se de um lado ela mostra que isso prejudica as mulheres conciliarem a dinâmica doméstica com a dinâmica de trabalho, né? Fica família versus trabalho em dois opostos. É, coloca as mulheres como únicas, como é que fala? As únicas que seriam capazes de cuidar das crianças e deslocam, então, as mulheres dessas outras funções. E aí, o que que a gente se depara hoje? As mulheres tentando romper com isso, mas todas à beira de um ataque de nervos, porque fazendo tudo ao mesmo tempo, porque nem saiu daqui e nem chegou aqui ainda, né? Então, ainda tendo que assumir tudo para tentar fazer esse deslocamento. Então, o que eu acho que é muito precioso nesse trabalho dela é que ele mostra a importância de fazermos esse deslocamento, mas, ao mesmo tempo, deixa muito claro o quanto que nós ainda estamos num tempo de transição, o quanto que ainda está difícil a gente fazer esse rompimento, né? É como se a gente caísse o tempo todo nessas armadilhas ideológicas, né, do maternalismo ali, né? O tempo todo assim, eu me desloco, mas daí a pouco eu caio lá. E a gente fica o tempo todo atribuindo às mulheres olhares, inclusive de julgamento, né? Recentemente aqui no Espírito Santo teve um caso muito que eu não sei nem como que isso foi parar. Isso vazou, porque era uma audiência que estava gravada, aonde um promotor de justiça, durante uma audiência, ele era um casal que estava se divorciando, e eles estavam discutindo, para vocês terem uma ideia, uma pensão alimentícia de meio salário mínimo. Então, imagina a família, socialmente falando e economicamente falando, qual era a posição dessa família. E era uma mulher que era casada com esse cara já há algum tempo e eles tinham 4 filhos. E aí o promotor, no meio e era um caso de violência doméstica, né? Grave, assim, muita violência física, ele batia muito nela na frente dos filhos e tal. E aí, no meio da audiência, o promotor, o ilustre representante do Ministério Público, vira para ela e fala assim: Mas minha senhora, a senhora não está trabalhando, tem 4 filhos, por que que a senhora não sossega o facho e fica nesse casamento? Vai querer divorciar para quê? Né? Então, olha aonde é que chega, né? Esse é um exemplo exagerado, mas se a gente se for parar para conversar aqui, a gente vai lembrar de vários exemplos aonde a mulher é convocada a ficar nesse lugar. Fica quieta aí, cuidando dos filhos, da casa, apanha de vez em quando, mas tudo bem, deixa para lá, né? Então, essa questão de nós estamos num momento onde o cuidado com a próxima geração ele é necessário, sempre foi, isso faz parte da vida humana. É essa próxima geração que, inclusive, vai estar no lugar dos que as recebem nesse momento, dos que estão cuidando dela.
E, ainda por cima, num aumento muito grande de idosos, né? E cada vez mais de pessoas que estão optando por não ter filhos, e a gente com dificuldade de se ocupar. Olha só, é um momento delicado, né? Assim, que a gente está vivendo. Com dificuldade de trazer a secuidade no cuidado com as crianças, né? Ainda num empuxo muito grande de sustentar essa ideia de que as mulheres, além de precisarem ir para o mercado de trabalho, porque hoje o mundo está funcionando de uma forma diferente, o discurso é esse, mas as tarefas domésticas e de cuidado com os filhos continua sendo das mulheres. Gente, estou falando aqui em cima do que ela está trazendo, né? Não é à toa que ela nomeia esse livro de manifesto, né? Não é um significante qualquer que ela usa. É, é, é quase como uma convocação a que a gente olhe para isso e se posicione de uma outra forma, porque tem muitas coisas em jogo que são muito importantes para para nossa vida como um todo, para nossa vida civilizada, né? E para o futuro das nossas vidas. A gente precisa pensar um pouco como que a gente vai conduzir, como que a gente vai cuidar dessas gerações que estão chegando e o que que a gente está transmitindo para elas, né? Por quê? Um outro ponto, até desviando um pouquinho, mas sem desviar. Quando só as mulheres são responsáveis pelo cuidado com os filhos e quando, ao mesmo tempo, elas precisam ir para o mercado de trabalho, a gente tem toda uma geração de filhos com poucos cuidados, às vezes beirando o abandono, né? Se alguém assistiu a questão dessa série que está sendo tão falada, adolescência, né? Assim, aonde você tem uma família que está ali constituída, bem constituída, mas aonde não se tinha noção de qual era a posição daquele filho ali, né? Vocês assistiram a série? A fala do pai no final do último episódio é muito impactante, né? Porque ele questiona exatamente isso. O que que eu não enxerguei, assim, o que que eu não pude fazer pelo meu filho? Hum? Lógico que isso não é a regra geral, essa comoção toda que essa série trouxe, isso não é a regra geral, mas isso mostra muita coisa que a gente vem vivendo atualmente, né? E aí, eu queria pegar aqui no livro, para a gente poder, a partir daí, conversar um pouco. é, São dois parágrafos ou três que eu separei para a gente poder, porque toca a atuação do direito, né? Quer ver? Aqui, ó, o primeiro é aquela das disputas de guarda, né? Na página 24, ela fala assim: nos casos de disputa de guarda, cabe a psicólogos, juízes, advogados, conselheiros tutelares, assistentes sociais e demais envolvidos reconhecerem qual é o imaginário de parentalidade e família que lhes serve de guia nas decisões que tomam e que afetam milhares de vidas todos os dias? Na função de psicanalistas, somos testemunhas de como essas decisões afetam também profundamente os profissionais que lidam com o futuro de famílias e de crianças. Reconhecer as fantasias inconscientes que movem decisões sobre guarda e cuidados é uma das questões fundamentais a serem pensadas na interpretação dessas disputas.
Gente, isso aqui é muito fundamental é pleonasmo, né? Assim, isso é muito importante, porque toca a subjetividade desses que estão em posição de julgador, ou de conduzir os processos, ou de acompanhar essas famílias, porque eles entram ali também com as suas próprias questões, né? Voltando para o Lacan, ele fala algo a respeito da atuação do psicanalista, que ele diz que o psicanalista ele tem que abrir mão de muitas coisas. Aí ele vai situando. Uma delas é do seu próprio ser, né? Aquilo que eu, Cláudia, penso, sou, a forma como eu levo a minha vida, isso não pode ser a régua que eu vou usar na condução dos casos que eu acompanho. Porque muitas vezes eu vou acompanhar pessoas que pensam diferentes e que conduzem as suas vidas de forma diferente, né? Então, muitas vezes você pega alguém que está numa posição de juiz e que tem um posicionamento a respeito de alguma questão é, de formação de família, né? E que ele não pode pegar as fantasias e as convicções dele e tomarem como se isso fosse um modelo, né? Atualmente, a gente vem discutindo uma coisa super legal, assim, em termos de possibilidade de intervenção nesses conflitos familiares, que são os famosos planos de parentalidade e as coordenações parentais e etc. E isso é muito importante. Você trabalhar por essa via não pode ser a partir dos seus valores. Você tem que trabalhar a partir daquilo que é possível em cada caso, né? É o famoso introduzir o caso a caso, ali onde você precisa também lidar com uma certa objetividade, mas a gente precisa, porque isso causa muitas vezes uma decisão atrapalhada, uma condução atrapalhada, seja por parte de um psicólogo que está ali produzindo um documento para aquele processo, seja para o juiz, seja para o promotor ou o próprio advogado, aquilo causa uma devastação para uma família. E muitas vezes esse profissional ele não tem ideia de por que que ele se colocou daquela forma. Então é importante que ele reconheça suas próprias questões para que elas não intervenham de forma inadequada na hora que ele for intervir nessas famílias, né? Deu para entender o que eu estou tentando trazer com esse ponto, assim, do quase, a gente pode chamar talvez de um autoconhecimento, assim, é preciso que eu me conheça para que eu possa não me misturar tanto naqueles casos. Uhum. Tá fechado seu áudio, presidente. Foi entender sim, Oi? professora. Está com problema aqui no som? Me ouve bem? Aham. Ok? Sim, Tá. Então, eu tenho. Que fantástico, né, gente? Que maravilha, que enriquecedor. Hoje, por incrível que pareça, estive com a Larissa no Fórum de Várzea Grande, que é a comarca contígua aqui de Cuiabá, e a magistrada que nos recebeu, ela falou realmente nesse sentido. Muitas vezes o julgador, muitas vezes o advogado, quer colocar suas experiências como se ela fosse um modelo. E eu tive a oportunidade já de aprender com a Claudinha que o ser humano ele é muito complexo para viver em caixinhas. Nós não temos um modelo pronto. E por força daquela vontade, eu não estou dizendo que tenha maldade, muitas vezes o magistrado, muitas vezes o advogado, ele vê uma situação que ele busca salvar, que ele busca um jeito de salvar aquela família. E aí é onde nós temos as aberrações. Por isso que nós falamos muitas vezes da necessidade de capacitação. Eu tenho visto, Claudinha, um movimento
muito grande, antes de abrir para falar do livro, na internet, o que está acontecendo hoje nas audiências públicas, que é aquele movimento de acabar com a lei da alienação parental. Enquanto a mulher ela busca, com a guarda compartilhada, se emancipar dessas amarras do patriarcado, de colocar para o homem a divisão da responsabilidade através da coparentalidade positiva, eu tenho visto que existe um movimento que utiliza da boa-fé dessas mulheres, que utiliza da boa-fé porque é feito um fake news, é feito um mediatismo, é colocado o Gardner como se ele fosse um pedófilo, mas é claro, é um discurso que ele é muito fácil de ser vendido. Todos nós queremos proteger crianças, todos nós somos contra a violência doméstica. E esse discurso ele vem para dizer o quê? Contrário do livro. Ele vem dizer que a mulher ela é detentora unicamente da tutela da maternidade e por isso ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Veja que as amarras sociais elas voltam novamente dentro do discurso em tese de emancipação para colocar a mulher de novo dentro de casa numa posição de submissão. E Claudinha, eu vejo hoje o protocolo, que é um protocolo maravilhoso, muito bem escrito, muito bem fundamentado, mas eu vejo o protocolo sendo utilizado tão apenas na questão dos alimentos. Eles olham e dizem o seguinte: para remunerar o trabalho invisível da mulher, trabalho este que é feito o cuidado do filho, o homem tem que pagar mais, mas o homem sempre pagou mais. Para o homem é muito mais fácil ele pagar do que cuidar. Então o homem ele chega e faz o seguinte: então tá, senhor juiz, eu vou pagar, em vez de pagar um salário mínimo, eu vou pagar um salário mínimo e meio, porque eu remunero agora a mulher pelo seu trabalho invisível e ela não pode reclamar depois. Eu lavo minhas mãos e continuo sem cuidar. Eu lavo as minhas mãos. Olha onde que nós estamos chegando sobre o aspecto da pseudoproteção. Então, com base nisso, vou voltar a câmera agora para nossos participantes. Pessoal, nós temos 27 participantes online, tá? Além dos grupos, que nós temos grupos formados com mais participantes nessas localidades, para que possam debater, discutir e fomentar. E aí, gente? Vai lá. Isso, né? Só um minutinho, Fabiano. É isso, né? O Freud surge no final do século XVIII e a gente está aqui com os desafios que são lançados hoje, né? Então, a gente precisa fazer um esforço muito grande para entender o que que a gente pode fazer para mudar essas estruturas, né? E você tocou num ponto que eu iria para o segundo recorte que eu fiz, que é essa questão da classe social, né? Porque o direito à maternidade, ele é muito dado às mulheres que pertencem a uma determinada classe social. Porque as mulheres que pertencem a classes sociais mais desfavorecidas, elas não têm direito a ficar nessa posição, porque elas têm que trabalhar e a questão se discute de outra forma, né? Mas depois eu leio aqui o pedacinho que eu tirei. Tem alguém querendo falar? Manu. Boa noite, gente. Não precisa, desliga o microfone que dá certo. Isso, pode falar agora. Pode falar, à vontade. Gente, boa noite. Cláudia, que troca maravilhosa. Como é gratificante ter você aqui nessa reunião do Encontro Cultural do BDFAM Mato Grosso. Tudo que a senhora me falou, eu sempre teve um encontro nacional da advocacia, a Maria Berenice Dias, ela falou uma fala que tocou muito no fundo da minha atuação mesmo como gado familiarista, que ainda que a gente, e compactua muito com o que a Sara falou, né, que ainda que a gente entenda que aquela maneira de família não é o adequado para a gente, ou que a gente não queira, né, fazer daquela maneira, mas a gente tem que respeitar as escolhas do outro, né? A gente tem que respeitar que as variadas famílias, elas estão aí
nessa modernização do direito das famílias e que a gente, ainda que não caiba na nossa realidade, a gente precisa, como operador do direito, que atua em direito de família, que se capacita, que estuda, respeitar, né? Respeitar todas as formas, né? Quando não há a lei, enfim. Então, compactua muito com essa situação que a senhora falou, da gente não colocar todo sobre a nossa régua, né? Porque quando a gente coloca todo sobre a nossa régua, a gente acaba desvirtuando até do nosso juramento, né? Como advogados, como operadores do direito, enfim. E essa questão, esse livro do Manifesto Maternalista, ele me tocou muito a leitura dele, porque eu sou mãe de 2 filhos e sou apaixonada pela advocacia, sou uma profissional que ama trabalhar e que muitas vezes, implicitamente até, sou um pouco julgada por todas as demandas que eu acumulo, mesmo tendo filhos pequenos, né? Que talvez não me caiba num protagonismo profissional, porque eu sou uma mãe. E todos os dias, diariamente, eu tento diariamente desconstruir isso, né? Buscando um protagonismo profissional, ainda sendo mãe de 2 filhos, um de 4 anos e um de 6 anos, porque tenho uma estrutura familiar que me possibilita isso, com um marido que me apoia, mas não é a realidade de todas as mulheres, né? E eu vejo que a maternidade, ela é imposta para as mulheres hoje como algo necessário dentro daquelas idealizações da vida. Com 20 anos eu vou estar em tal momento. Com 25 eu vou estar em tal. Com 30 eu já vou ter tantos filhos, vou ser casada, vou ter uma realização profissional. E isso vem gerando um desgaste emocional muito grande, até porque a mulher, como um protagonismo no mercado de trabalho, ela também foi se desvinculando dessa função, dessa idealização de um relacionamento, de um casamento sólido, que tem que ter um filho com 30 anos, e que às vezes ela chega com 30 anos e não está casada, não é mãe, né? E às vezes nem é uma escolha dela ser mãe, mas a sociedade traz esse peso. Recentemente eu assisti até um Reels da Paola Oliveira falando que ela escolhe não ser mãe e que ela é muito julgada sobre isso. E fazendo um salve, abraço afetuoso para as minhas amigas de Sinop, maravilhosas que estão aí online. A doutora Melissa, que é uma advogada fantástica de Sinop, presidente da Comissão de Família, ela postou ontem ou antes de ontem, na rede social, um estudo, que eu vou até compartilhar com vocês, já partindo para outro debate, dessa questão de como a maternidade, como uma ideologia de sucesso e como única, como a mãe, ela é realmente a que vai exercer melhor a função que o pai, ou que a mãe, ela vai sim ser melhor que uma família, por exemplo, substituta ou alternativa, enfim. Um estudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em que falava-se que de 53 casos no ano passado, né, de situações de crimes contra crianças, 41 foram pelas mães. Então, 41 crimes foram as mães que mataram os seus filhos, e aí, acho que, salvo engano, 18 foram pelos pais, pai, homem, né? 11 foram em coautoria, mãe e pai. E nesse cenário todo, mais de quase 80 casos, então, foram crimes aí cometidos pelo pai, pela mãe, enfim, nesse cenário. Na rede familiar. Na rede familiar. E que ele até, o escritor que faz reflexões muito interessantes sobre isso, fala até de uma sociopatia doméstica, que nós estamos vivendo uma era dessa sociopatia doméstica, né, com essa crescente desses crimes familiares. Porque nem toda mãe, nem todo homem nasceram para a função de serem pais, né? E que muitas vezes isso não isso é imposto, né? Então a gente tem que descaracterizar isso. Eu até falo assim nos meus atendimentos que eu atendo muito pai. Eu falo assim, às vezes o judiciário, ele é machista ao contrário, né? Quando um pai quer uma guarda unilateral, quer uma convivência alternada, a gente tem que ter todo um milímetro, um cuidado para colocar na nossa peça, né? Para a gente
preservar a figura da mãe, e mais ainda assim, falar que o nosso cliente ele pode sim criar o filho tão bem quanto a mãe. Muitas vezes até melhor, né? Não desvalorizando a figura materna. Enfim, foram essas ponderações que eu queria compartilhar com vocês e trazer para reflexão. Gente, vamos fazer uso da É muito palavra? interessante você tocar esse ponto. Bom, só um minutinho, Fabiano, só um pitaquinho, Sim. porque ela toca num ponto interessante. Palavra sua, Claudinha. Isso, ela tá pegando? Não, é porque ela tocou num ponto interessante, que é uma coisa que a gente escuta, inclusive na clínica, assim, o quanto que as mulheres que optam por não ter filhos, o quanto elas têm que ficar dando explicações como se elas fossem mulheres inferiores, porque elas não querem ser mães, né? Porque elas tomaram essa decisão. Então, isso é uma das formas que a gente vê quanto que a ideia, né, o maternalismo enquanto ideologia está impregnado, né? Assim, é como se essa pessoa, essa mulher, tivesse algum defeito, alguma coisa a menos, porque ela decidiu que ela não quer ter filhos, né? Alexandra. Boa noite, quero saudar a todos, principalmente quem está em online, e Cláudia dizer da alegria, do prazer de conhecê-la, né, ainda que virtualmente. A leitura do livro, ela trouxe um leque de possibilidades, mas eu queria só fazer um apontamento com relação a justamente o direito às diferenças que você trouxe, e eu trago um parágrafo do livro, uma frase que nos lembra que classe, gênero e raça são marcadores fundamentais para se pensar o valor atribuído a quem pode ou não ser mãe em nossa sociedade. Então, essas diferenças sociais, inclusive, né? E a vulnerabilidade que alguns casos nos trazem, tem que ser olhados nesse contexto de decisão jurídica, né? De decisão ou de atuação que seja do judiciário, da advocacia. E aí, né, eu acredito que vai ao encontro do que você trouxe e pontuou lá no início do direito às diferenças, da gente enxergar que cada família, né, que cada estrutura parental é diferente dentro de um contexto, inclusive disso, de classe, gênero e raça que precisa ser enxergado. Isso aí. Nós temos uma mão levantada aqui da Marli. Marli, o seu iPhone está mudo e você tem a palavra, minha querida. Muito obrigado, Marli, é a nossa diretora da Comissão Interdisciplinar do IBDFAM Mato Grosso, participa dos debates, está em Sinop e conseguiu reunir aí uma galera também para poder debater, ler o livro. A palavra está contigo. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu estou muito feliz de ver a Cláudia, de ouvir a Cláudia. A gente, a última reunião não consegui entrar do nosso grupo lá, mas hoje eu consegui reunir a Xênia, doutora Terezinha, a Dianara, Manuela, a gente reuniu aqui em casa para esse livro fantástico, né? E eu estava aqui falando para as meninas, Cláudia, eu não sou mãe, tá? Eu tenho 51 anos e eu fui casada, mas eu optei para não ter filho, sabe? Então eu optei, nunca tive essa vontade. Só que assim, graças a Deus que onde eu vivi, eu não tive muita cobrança, mas ainda ouvi muita coisa. Quem vai cuidar de você? Eu ouvi muito, quem vai cuidar de você? Eu falei, não sei quem vai cuidar de mim. Mas eu não tive esse instinto materno, sabe? E eu vejo que outras pessoas, eu estou com um casal, que são meus amigos psicólogos, ela não tem a mesma vontade que eu não tive, sabe? Eu não tive, eu amo meus sobrinhos, que vão todos para minha cama. Mas eu não tive a vontade materna.
E assim, nós fomos jantar esses dias e o marido dela é psicólogo e está assim com ela. Se ela não decidir até 1 ano, 2 anos, eu não sei se nosso casamento vai continuar. Gente, olha aí essa questão de gênero. O homem acha que a mulher veio para gerar. E tudo bem, se o casal optou, né? Eu falei aqui para a Sheila, falei para a Terezinha, falei para elas que têm filho, né? Gente, o papel, antigamente, o papel sim era só da mulher, né? Acha que a mulher ela gerou, então ela vai cuidar, né? Aí a gente estava discutindo aqui, tomando vinho, discutindo essa questão, mas o papel é do homem também. Então, o papel é do homem. Então, assim, a nossa discussão aqui em Sinop, nós estamos felizes demais, nós vamos participar de todas as noites cultural, quando não formos aí, a gente vai participar aqui, é essa questão que a Cláudia falou, a mulher optou por não ter filho e está tudo bem, e eu estou feliz, amo estar sozinha, amo sobrinhos, e esse é o papel da mulher, e sou realizada. Mas a sociedade não entende essa escolha, porque quem vai cuidar de quando eu estiver com 70 anos? Né? Então, olha a nossa questão. Né? Então, era essa a nossa discussão aqui, gente. Obrigada, Cláudia. Interessante isso, né? Porque, lógico que essa lógica, essa inversão no cuidado, isso acontece, né? Depois de um tempo, os filhos vão se ocupar dos pais idosos, mas essa não é a função do filho só, né? Ninguém tem que ter filho para ter cuidado lá na frente. Você tem que ter filho por diversas razões, caso você queira, né? Mas eu queria só retomar, antes de passar a palavra para o próximo, o que ela estava trazendo a respeito desse viés de classe, né? Que é o outro parágrafo que eu tinha destacado, que ela diz assim, ó, advogar pelo direito à descendência dos marginalizados pela miséria desmascara o quanto a parentalidade se torna um luxo e que nem todos podem se dar, um luxo de caráter privado e de inteira responsabilidade de quem o tem. Via de regra, a sociedade só comparece na hora de denunciar a precariedade a que estão submetidas as crianças, ignorando as condições que ela mesma mantém esses pais, né? Então, ao mesmo tempo que tem todo esse apelo para que se tenham filhos, quando a família, ou essa mãe, ou esses pais, às vezes até muito bem preparados para exercer a parentalidade do ponto de vista emocional, mas não econômico e social, né? E só se intervém nessas famílias quando se olha para alguma coisa do nível do abandono dos filhos, mas nunca no cuidado com essa geração ali que foi também abandonada, né? Claudinha, você não acredita, diante dessa fala, diante desta visão, você não acredita que a sociedade ela tem uma tendência de impor os seus modelos dentro de uma visão realmente limitada dessas pluralidades, mas ela impõe esse modelo e enquanto você seguir este modelo, normalmente o modelo é até ditado pelo próprio Estado dentro dos seus dogmas, mas ela impõe o modelo e se você deixa o modelo, há intervenção do Poder Judiciário. Porque eu sempre falo assim para os meus clientes, enquanto vocês estiverem da porta de casa para dentro, tudo é permitido. Claro, desde que você não tenha as violências contra as crianças, de violência contra as mulheres, mas quando isso ele sai para fora, através dessa porta, dessa janela, o Poder Judiciário impõe o seu modelo. O Poder Judiciário impõe a sua visão, baseada nessas vivências
que muitas vezes não corresponde à própria realidade de quem está recebendo a prestação jurisdicional. E muitas vezes sobre a régua deles, né? Muitas vezes sobre a régua pessoal. É as Pessoal. caravelas, cada um tem o seu modelo de caravela. Sobre a régua pessoal daquele julgador, né? Que vai, ou até mesmo, por exemplo, o pessoal social, né? Enfim. Há como romper isso, Cláudia? Você acha que temos condições de romper essa bolha? Que isso é da ordem da insistência, né? A gente não pode desistir de denunciar isso, de estudar, de falar. Nas reuniões lá da diretoria de interdisciplinaridade, eu tenho falado muito isso, assim, a gente acaba vivendo numa bolha, porque fica dedicado o tempo todo a estudar e a ver essas coisas, e é muito impactante como que a gente vê o quanto que outras pessoas que estão ali atuando, às vezes, no mesmo ramo que a gente, não fazem isso. Então, a gente tem que insistir para que a gente consiga. Se a gente não consegue romper a bolha, que a gente consiga, pelo menos, inflar muito essa bolha e trazer o maior número de pessoas possíveis, né? Porque tem questões, eu ouvindo vocês, eu fiquei pensando uma outra coisa também, que até recentemente, dois casos que eu acompanhei como assistente técnica, as psicólogas acabaram se arvorando de julgadoras, em situações que diziam respeito à rotina das casas, né? Foi muito interessante porque foram dois casos e essa questão compareceu nos dois aonde a criança ela resistia, ela queria ficar mais numa casa do que na outra. Num dos casos era na casa do pai, no outro era na casa da mãe, mas enfim. E o argumento que se dava era que ela não era, a criança não era bem acolhida na outra casa. E aí, quando você vai escutar esse não acolhimento, não existia não acolhimento. O que existia era uma diferença no modo de funcionamento da rotina de cada casa, né? Então, assim, numa das casas, a criança tinha algumas responsabilidades, do tipo, tinha que levantar da mesa, tirar o próprio prato da mesa, levar até a cozinha e lavar o prato. Na outra, ela tinha que tirar a roupa suja do banheiro e levar num determinado lugar. E a criança, na outra casa, não tinha que fazer nada, então ela preferia a rotina da outra casa. E ver um psicólogo considerar que essas diferenças de funcionamento como não acolhimento me assustou muito, principalmente porque foram dois casos que chegaram assim num intervalo de tempo muito pequeno, né? Então, a gente precisa tentar espalhar um pouco essas reflexões, né? Espalhar essas discussões, questionar, ver se as pessoas olham um pouco para a necessidade, como você falou, né, Fabiano, não só da capacitação, mas também de lidar com as suas próprias questões para não ficar projetando suas próprias questões no outro, né? Sim, por favor. E também essa questão da coparentalidade ativa, né? Como hoje eu estava atendendo um cliente, nesse caso, a mulher é minha cliente. E aí, antes, né, de eu fazer o atendimento para tentar um acordo, né, a gente estabelecendo o diálogo lá para conseguir um acordo, ela me falou, olha, ele não quer, ele acha que ele não tem que ficar com os filhos durante a semana, que ele tem que pegar a sexta e devolver no sábado, em finais de semana alternados, ponto e fim. Aí eu falei, não, deixa comigo, que quando eu conversar com ele, eu vou conseguir expor para ele de uma maneira que ele vai entender. E aí, na hora da explanação, né, do atendimento com ele, para expor a nossa proposta de acordo, eu contextualizei toda a questão da convivência e da coparentalidade ativa.
E aí eu falei, porque isso é uma conquista dos homens, né? Os homens não querem mais visitar os filhos, os homens querem conviver com os filhos, né? Os homens, eles querem, na verdade, é poder estar ativamente nas funções diárias dos seus filhos, fazer as tarefas, dar o banho. Trocar o filho no banheiro, Isso é um avanço, né? Porque né? a gente não usa mais o termo visita, a gente usa convivência. Para conviver, tem que estar todo dia. Gente, ele ficou tão constrangido Tão sem graça. que ele pegou e falou: é verdade, doutora. Nossa, vamos ver que dica. Mas é isso. Porque eu falei, eu tenho certeza que você quer isso, né? Óbvio que você quer isso, né? Óbvio que você quer pegar o filho 2 vezes na semana e ensinar isso pra você, né? Parece que você, um pai tão maravilhoso como a minha cliente falou que você é, até parece que você, super ativo, vai querer conviver com o filho 4 dias no mês. Nunca. Aí ele pegou e olhou assim pra minha cara, deu uma respirada, tomou um gole de água e falou: é verdade, doutora, eu só vou ver que dia que encaixa para eu conviver, né? Mas aí, essa questão da coparentalidade ativa, que foi inclusive uma revista do IBDFAM, salvo engano, acho que mês passado, ela impõe também a nós, profissionais do direito de família, a fazer, né, esse jogo de cintura de poder trazer para debate socialmente o que é uma coparentalidade ativa. Mudança de nomenclaturas de conceitos que transformam ações. Né? Então, eu acho que, eu sempre falo que nós, advogados, somos os primeiros juízes da demanda. E que a gente, na figura do advogado, a gente consegue ou colocar mais lenha naquela fogueira e fazer a bola estourar, ou a gente tem o poder de, com a argumentação, porque de conciliar. Esse cliente chegou no escritório marrento, policial civil, assim, puto, porque eu notifiquei ele. Eu falei, cara, calma, a gente está aqui pelo diálogo, afetuoso, acolhimento, enfim, e foi quebrantando. E essa questão da convivência, que era uma briga entre eles muito grande, nem virou um conflito, porque ele ficou com vergonha de tudo que eu explanei ontem, porque essa coparentalidade é algo que a gente tem que implantar no nosso discurso. E desde criança, e com os nossos filhos. E com os Ele não nossos teve foi escolha, né? Você botou a faca no pescoço dele elegantemente, ele não teve escolha, mas de alguma forma, quando o Fabiano pergunta o que fazer, é isso, né? É mostrar, que isso é da ordem da mostração, né? Olha que a situação é essa. Você vai continuar agindo do outro jeito? E aí você vai tendo a possibilidade da pessoa rever a posição, né? Claudinha, sempre que você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa inquieta. E dentro da minha Eu inquietude, nunca né? percebi. Não, é quase, né? Diante da minha inquietude, eu trago aqui página 9, comecinho do livro. A insistência no modelo anacrônico de cuidado, baseado na inteira responsabilização das mulheres. É fonte de inúmeros sofrimentos e adoecimentos que observamos na clínica, reiterando ameaça ao nosso futuro. Com as aulas da professora Glícia, já vai fazer acho que uns 4 anos que eu tenho buscado mecanismos para mitigar e reduzir esse desejo patriarcal de controle da mulher através da maternidade. Se nós observarmos a evolução do direito de família, tudo o que diferenciava a guarda unilateral da guarda compartilhada já não existe mais. Antigamente, nós dizíamos que a mulher ela era a única capaz de promover cuidados e educação necessária para os filhos. Se nós observarmos, Cláudia, lá na escola, nós temos a mulher como responsável pedagógica e o homem como responsável financeiro. Então, todo o sucesso da criação ou o insucesso da criação dos filhos ficava dentro deste modelo anacrônico de responsabilização das mulheres. Então, eu olho hoje para a guarda como um instituto vazio e perigoso, porque se eu não tenho mais nenhuma diferença entre guarda unilateral com guarda compartilhada, por que
tantos casais brigam pela guarda na justiça? Porque a guarda é cultural, lar de convivência é cultural. Em nenhum momento a criança tem que ter um lar de convivência. Ela convive no lar de ambos os genitores, do pai e da mãe. Quando está com o pai, está morando com o pai. Quando está com a mãe, está morando com a mãe. Eu não sou obrigado a estabelecer um lar. Até porque eu tenho em cima disso tudo o poder familiar. Compete a qualquer um dos pais, qualquer um dos genitores, propiciar a educação, propiciar segurança, cuidado. Só que a força foi tão grande, a pressão é tão grande, que nós não conseguimos sequer debater o instituto da guarda como custódia, a conversão da guarda como custódia, na reforma do Código Civil. Nós tivemos esse capítulo completamente ceifado, nós não conseguimos. Nós fizemos reforma de direito acessório, de reformas em vários campos profundos do direito, mas esse campo não. Por quê? Porque nós estamos presos, Cláudia, a este modelo. E aí eu trago para a gente poder conversar um pouquinho o corpo, página 153. O corpo é sempre mais do que o simbólico e o imaginário. O corpo é sempre mais do que o simbólico e o imaginário são capazes de nomear, cujo desejo é tanto mais intenso e incontrolável do que gostaríamos de supor. Daí, apelamos para a poesia de Chico Buarque. O que será que me dá? Que me bole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta os olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular. Que a gente possa, através desse debate, que a gente possa, através desses encontros, transpor esta violência escancarada contra a mulher, que é impor. Nós não estamos aqui querendo tirar, acho que a visão do livro não é, em nenhum momento, como disseram, querer tirar o que a mulher conquistou. E hoje nós estamos aqui num grupo predominantemente de mulheres. Nós estamos aqui dentro de um grupo predominantemente de mulheres estudiosas, olha lá, todas elas compromissadas, não só com o direito, não só com a sociedade, mas compromissadas também com o seu futuro e com o futuro dos seus filhos e filhas. Então, o livro, eu acredito que ele vem querer romper através desse manifesto com o modelo vigente e que a gente possa, com esse estudo, conseguir também influenciar mulheres que elas possam sair dessas amarras da maternidade. A palavra está aberta para vocês, meninas. Perfeito, Fabiano. Eu só queria ler o que continua lá na página, você citou a página 9, ela continua definindo o maternalismo no mesmo parágrafo, né? Que é exatamente o que você acabou de dizer, ó. O maternalismo é o discurso através do qual a sociedade justifica e reitera o lugar das mulheres, reduzidas à função de mães e trabalhadoras domésticas não remuneradas, no exercício de tarefas imprescindíveis para quê? Para a consolidação e manutenção do capitalismo como a reprodução social. É isso aí que está em jogo. Então, romper com isso não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. E eu acredito realmente que a gente vai conseguir, como sempre falamos, através dessa capacitação e através do entendimento. Por isso que essa noite cultural ela é tão rica, porque é um momento que a gente consegue debater causas íntimas, profundas e reflexivas de uma maneira mais descontraída, né? E que eu tenho certeza que cada participante dessa noite cultural, ela vai sair com essa reflexão, né? E vai ficar ruminando aí todas essas trocas para realmente mudanças de conceitos, paradigmas sociais, né? Eu, há um tempo atrás, quando eu dava aula, eu dei aula de direito, e eu precisava falar sobre o aborto,
E eu li um julgado do STF de um habeas corpus de um médico que tinha feito o aborto. Só que nesse julgado, o desembargador, ele aprofundou a questão jurídica do aborto, né? E levou o julgado dele a uma reflexão do porquê o aborto ele é tão culturalmente visto de uma maneira tão negativa, né? Que talvez a mulher, nessa ideologia do maternar e do gerar, ela não tem escolhas, né? Antes, enfim, de poder. E aí, o quanto que o aborto ser um crime, porque não dá à mulher o poder de escolher o seu corpo, né? Era o que ele falava nesse julgado. Ela viola tantos princípios constitucionais que talvez se o gestar fosse do homem, a gente não teria tantos debates em volta disso. E aí ele elenca cada um desses princípios constitucionais que são infringidos nessa imposição, né, legislativa e do como o Estado ele é silente e ausente ao impor que a mulher gere, que a mulher geste, que a mulher tenha um filho, porque depois que ela engravidou, é imprescindível, né, que ela tenha a gestação até o fim. Não importa. Não importa em que circunstâncias e condições, mas Afinal, ela é dona desse porque corpo, ela é como se ela tivesse autonomia. E aí, nesse julgado, o Estado, o ministro, é um julgado fantástico. Ele faz essa reflexão de como se a mulher não fosse mais titular do seu corpo e por uma imposição estatal ela tivesse que gestar a vida, porque ela não se preveniu, né? E não ali usou métodos contraceptivos reais para impedir a gravidez, e que independente das situações fáticas e sociais, ela tenha que ter o filho, né? E o Estado, ele pode propiciar o quê para isso, ao impor isso para ela? E é uma reflexão muito interessante esse julgado ao feminino, a liberdade do corpo feminino, né? A importância dele e o quanto que nós, mulheres, podemos ter escolhas, né? E então fica uma reflexão desse livro também. É da Aí- mesma ordem que sustentar que o estupro é culpa da saia curta, né? Veja só, sobre esse tema do aborto, ele é bastante sensível e eu acredito que todos nós estamos amadurecendo, mas eu trago algo que já é consolidado, que é o aborto do feto anencéfalo, que nós tivemos o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em que no momento do julgamento, no momento do percurso do julgamento, foram ditos o seguinte: seria justo, e eu acho que isso é um ponto de reflexão, Cláudio, é justo, por uma imposição do Estado, que uma mulher carregue por 9 meses uma criança que não tem expectativa de vida. Porque no julgamento do STF, restou consolidado que o feto anencéfalo, ele não tem perfusão sanguínea cerebral, ele não tem atividade metabólica cerebral, ele não tem essas condições para a vida, perspectiva de vida, tá? E aí, não estou dizendo aquele que tem o bulbo cerebral, que ainda com o bulbo cerebral o feto vive alguns dias, mas a ausência total do cérebro. E o Estado estava querendo criminalizar essa mulher que estava pedindo, essa mãe que estava pedindo socorro. Eu não quero, porque são 9 meses de sofrimento. Antes, Cláudia, nós não tínhamos um ultrassom para eu poder saber o que estava dentro da barriga. Hoje nós temos condições de poder fazer os exames necessários para prevenir as doenças. Mas todas as vezes que nós tocamos na maternidade, é um tabu. Mas porque é o controle. Da mesma forma que
Da mesma forma, daquele caso que foi bem midiático sobre o estupro de uma menina de 12 anos, né? Sim, já ia E falar que isso. foi obrigatoriamente teve que levar à gestação. Por causa de Por uma causa magistrada. de uma magistrada. Aí são os com modelos. suas regras, Suas né, regras. naquela Nós criticamos agora. Ter, né? Pediu para ela manter a gestação. Pediu para a criança manter a gestação. Se dava, né, de manter mais um pouquinho, né? Foi a palavra dela. 12 tá? De manter anos, um gente. pouquinho, né? Porque aí ela entregava para adoção, né? Mas aí é um modelo. É um modelo, exatamente. É um modelo de vivência, é aquilo que nós falamos. Não estamos criticando. Não. Às vezes a magistrada, dentro de toda a sua infinita bondade, mas ela não conseguiu visualizar o todo. Ela visualizou dentro dos seus dogmas, dentro dos seus. Esses dias teve uma passagem, independente de ser uma passagem política, mas houve uma passagem que um professor lá no Congresso disse o seguinte: eu não posso cobrar de quem nunca viu uma caravela. Porque quem conhece da caravela pode discutir sobre caravela. Os índios não tinham condições de falar sobre caravelas. Então, muitas vezes eu olho para as pessoas que não estão se capacitando, elas muitas vezes fazem alguns comentários que às vezes é objeto de crítica, nossa crítica. Mas eu tenho que analisar qual que é a caravela. Qual que é a caravela que ele vê? Qual que é a caravela que ele conhece? Isso aqui, isso tem uma repercussão. Porque quando o magistrado, Cláudia, ele vem, quando o magistrado, com o poder, porque o Estado ele tem o poder de tirar algo precioso das pessoas, que chama liberdade. O magistrado ele pode utilizar todos os meios indutivos, coercitivos para fazer valer a sua decisão. Isso no CPC é muito poderoso. Então, analise você que nós estamos entregando para o Estado os limites da nossa existência. E aí, esse magistrado, na sua infinita bondade, na tentativa de ajudar esta família, vira e fala o quê? Exato, é isso mesmo. Não é verdade? Que falou para a criança, como que é que ela disse? Se ela poderia ficar mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, segura mais um pouquinho. E Tem um esse viés, tem um viés religioso aí também, né? Embora o Estado é laico, mas o viés religioso. É um tabu, né? É um tabu, vem questões religiosas. nós queimávamos mulheres nas fogueiras por questões religiosas. Ponto. Nós queimávamos as mulheres hereges. Em nome de Deus. Inclusive, nós seríamos queimados hoje, Cláudia, se não fosse o vinho que estamos servindo aqui. Porque não existe nada mais sagrado do que o vinho. Eu acho que o debate está gostoso. Quase 1h40 de debate. Nós estamos aqui. Vamos para o nosso encerramento. Vamos para as considerações finais. Abra a palavra aí para quem quiser falar. Claudinha. Olha lá, o Richard. Janete! Oh. Desculpa o meu silêncio aqui, mas eu aprendi tanto eu adoro ouvir a Cláudia. Cada frase da Cláudia é um ensinamento, assim, eu fico encantada. E de estar com vocês, de ouvir vocês, dessas ideias. Eu não li o livro, não tive essa oportunidade, mas vou ler agora, fiquei muito mais ainda entusiasmada. E agradeço muito estar com vocês, embora que virtualmente, mas sintam-se abraçados por mim, tá bom? Que bom que você veio. Muito bom. Obrigada. Vocês conseguiram fazer uma coisa muito bacana, assim, de reunir todo mundo em vários núcleos diferentes. Adorei a ideia, tá? Acho que eu vou até imitar isso aqui no Espírito Santo. Richard. E eu só posso agradecer, assim, porque foi muito legal. Acho que essas conversas sempre são muito boas, né? Queria convidar, deixar aqui o convite para que vocês participem das reuniões de interdisciplinaridade. Todo primeiro sábado do mês, de 8h30 às 10h30. E a gente nós temos debatido muito, questões muito interessantes,
Estamos com muitos projetos assim que vão desde um glossário de termos psicojurídicos até um documento a respeito das perícias e discussões sobre o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. A gente está fazendo um trabalho super bacana, então compareçam, é aberto a todos os associados do IBDFAM. Eu vou fazer, a gente sempre divulga através da Marli, por ser nossa diretora multidisciplinar, a Marli tem feito a divulgação, a Marli tem feito realmente esse Marli está trabalho. lá, né, Marli? Isso. Então, eu acho que, como diz, sementinha por sementinha, hoje a gente tem conseguido, Cláudio, uma capilaridade muito grande, porque nós estamos com esse projeto de interiorização, o IBDFAM está chegando no estado, o estado do Mato Grosso é um estado continental, um estado muito grande, e através do uso da tecnologia, como estamos fazendo hoje, nós estamos tendo a oportunidade de divulgar esse conhecimento. Então, eu acho que é isso. Sementinhas plantadas, Richard, muito obrigado pelos seus alunos. Graças à Eu que sua agradeço, participação. presidente. Eu Graças à sua... agradeço a Cláudia, sempre um prazer ouvi-la, é um prazer de verdade, professor. Muito obrigado. Presidente, no início da palestra, quando começou, os alunos mandaram, professor, a gente está na palestra certa? Eu falei assim, pode ter certeza que estão na palestra certa, cheio de afeto, é uma noite cultural, nós estamos em uma noite do IBDFAM Mato Grosso. Então, sempre será cheia de afeto, carinho, confraternização. Manu, Muito puxa um bom. brinde para nós, eu vou fazer aqui um brinde, Cláudia. Vamos fazer um brinde. Nós tínhamos a confraria da Nós já alienação... esperamos, Fabiano, E aqui nós- Fabiano, A nós já gente tem uma esperamos confraria, outro, né? tá? Vamos lá, Fabiano, olha a lá. gente já espera para o próximo. Olha que delícia! Eu vou ir presencial, hein? Ó, o meu aqui tá só na. Cláudia, a gente quer Vai que eu a gente quer estivesse muito no vinho você. e falasse um monte de besteira, não ia dar, né? Mas não, Ô, quando eu Cláudia, for, a gente na vinha. quer. Ô, Cláudia, a gente quer muito você presencial. O Fabiano fala muito e a gente espera muito você em Cuiabá, viu? E nós aqui de Sinop vamos todos para lá. Vamos combinar. Vamos um brinde. Olha nosso brinde. Sim, Brinde ao muito IBDFAM. bom. Obrigada, gente. Cláudia. Tchau, Obrigado. gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Coração demais. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Richard, obrigada, querido. Mestre. Meninas Sinop! Tchau, tchau.